Meus irmãos, dando continuidade à série que estamos estudando no livro de 1 Samuel, nós vamos hoje meditar nestes 2 capítulos e vamos falar um pouco sobre a fuga de Davi. Eu convido você a ler alguns versos dentro destes 2 capítulos. Vamos ler, irmãos, os versos 1 e 2 do capítulo 21, que diz assim: Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: Por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: O rei me encarregou de uma certa missão e me disse: Ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Vamos para o verso 10, irmãos, e o 11. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças: Saul abateu os seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Capítulo 22, irmãos, verso 1. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. E o verso 23, irmãos, nos diz: Davi, conversando com Abiatar, disse: Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha, mas você estará a salvo comigo. Curve sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos por esse momento, pela oportunidade de lermos a Tua santa palavra. E o que te pedimos, Senhor, é misericórdia e graça, para que possamos, ó Deus, assim entender esta palavra. Ajuda o Teu servo, que o Senhor cresça, que o Senhor fale. Essa é a nossa oração, Pai. Estamos na dependência do Senhor. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos que na semana passada, que quando Davi ele se despediu de Jonatas, ele estava ciente da determinação de Saul de matá-lo. Vimos, irmãos, que de várias maneiras o rei Saul tentou tirar a vida de Davi, e sempre Davi escapava. O texto nos falou que Jonatas, ele fez uma tentativa de defender o seu amigo, mas ele não obteve sucesso. E Jonatas, irmãos, vendo a fúria do seu pai, ele alerta a Davi do desejo grande de Saul em matá-lo. E com isso, irmãos, Davi, ele inicia mais uma fuga. Contudo, irmãos, nós percebemos aqui, as emoções humanas, elas são instáveis. E nesses 2 capítulos, nessa fuga de Davi, nós percebemos o vacilo da fé. Percebemos aqui os seus medos, como também percebemos uma grande lição. O Senhor, irmãos, é a sua verdadeira fortaleza e fonte de proteção. A fuga, irmãos, de Davi, podemos dizer que é a fuga de um servo vacilante. Como também podemos perceber aqui Deus agindo com misericórdia. Mesmo vacilando na caminhada,
Deus, ele ainda age com misericórdia. Como se deu essa fuga? Davi, irmãos, em primeiro lugar, está aí no seu boletim, ele foge para Nobe. Observem aqui, em sua fuga, ele partindo para Nobe. Nobe, irmãos, era uma cidade dos sacerdotes. E Davi, ele vai para Nobe falar especificamente com um sacerdote chamado Aimeleque, está aí no verso 1. Mas o que chama a atenção, irmãos, nesse encontro, é a pergunta que o sacerdote faz a Davi. Por que Davi veio sozinho? Davi, por que você veio sozinho? E aí, irmãos, no verso 2, Davi responde: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre a sua missão e sobre as suas instruções. Eu ordenei aos meus soldados que se encontrasse comigo num certo lugar. Irmãos, de cara nós notamos algo estranho aqui nessa resposta de Davi. O quê? A mentira. Davi, ele mente para Aimeleque. Ele inventa uma história. Mas, irmãos, o que levou Davi a ter essa atitude? De mentir. O medo. Davi, irmãos, ele estava com medo. Então, ali, irmãos, houve um diálogo mais prolongado entre eles. E aí, Davi, ele pede comida ao sacerdote, como também ele pede uma arma, versos 3 e 8. O interessante é que Aimeleque, ele supre estas duas necessidades de Davi. Ele oferece pão, mas não era qualquer pão. Diz o texto que era um pão consagrado, versos 4 e 6. E Aimeleque também oferece uma arma. Davi queria uma arma. Davi estava desarmado, estranho. Mas ele pede a Aimeleque uma arma e Aimeleque diz a ele: olha, temos aqui uma espada. Mas não era qualquer espada. Nós temos aqui a espada de Golias. Notem, meus irmãos, algumas coisas. Primeiro, como já falei, Davi, ele mente. E a causa da sua atitude foi o medo. E Davi, ele passa a ter atitudes, podemos assim dizer, de um homem que tem como padrões agora o pecado. Davi, irmãos, não estava em qualquer lugar. Percebam isso. Davi, ele estava na cidade dos sacerdotes do Senhor. Davi, ele estava face a face com um sacerdote do Senhor, no tabernáculo santo de Deus. Olha a gravidade. Olha o que o pecado fez com Davi. Davi não estava mais discernindo nem o lugar santo dos santos. Um comentarista nos diz, irmãos, o seguinte: é isso que acontece quando nossa mente é tomada pelo medo. Quando esquecemos da fidelidade e do amor de Deus, facilmente adotamos padrões pecaminosos.
Davi, irmãos, poderia ter revelado a verdade e buscar as orações e o conselho do sacerdote. Ele teria feito muito bem, tendo essa atitude. Segundo, irmãos, estamos perante aquele, no caso, Davi, que foi um homem cheio do Espírito. Foi um homem usado por Deus para derrubar um gigante. E agora, irmãos, este Davi, ele tem uma atitude deplorável. Ele se esquece totalmente do que Deus havia feito. Do momento em que Deus havia respondido à sua fé, onde Deus havia se disposto a ajudar aqueles que invocam seu nome. Irmãos, Davi, ele se alegra e se sente seguro com uma arma terrena. Ele pega a espada de Golias e diz: agora sim, agora estou armado, agora estou seguro. Meus amados, nós não estamos fora desse contexto. Eu e você somos tentados de várias maneiras a termos atitudes semelhantes da de Davi. Quem nunca passou por isso? Mesmo Davi, irmão, sendo considerado um homem segundo o coração de Deus, ele passou pelo medo e, consequentemente, teve atitudes reprováveis. Nós percebemos que a fé, a compostura de Davi já estavam abaladas. Nós vimos, irmãos, na semana passada, em 1 Samuel capítulo 20, especificamente no verso 3, que Davi ele estava tão abalado que ele passa a dizer a Jonatas: estou, Jonatas, a um passo da morte. Queridos, eu confesso que eu nunca senti isso. Não sei se você já sentiu, a estar a um passo da morte. Eu nunca. Mas se um dia, irmãos, eu passar, eu rogo a Deus que me ajude a lembrar de quem Ele é. Que nesse momento, irmãos, Deus possa me ajudar e eu possa dizer as mesmas palavras do salmista: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Tu estás comigo. Eu peço forças, irmãos, ao Senhor. Eu peço que Ele me lembre que Ele jamais abandonará os seus. Que mesmo, irmãos, que eu venha ter a certeza da morte, mesmo que eu venha ter a certeza que eu vou morrer, Deus possa estampar na minha mente a morada celestial. Deus possa me mostrar a glória, o céu. Para que daí, irmãos, eu não venha vacilar, eu venha estar firme. Esse texto, irmãos, nos traz outros alertas. Não é à toa que ele está aqui. O primeiro alerta, irmãos, é que nunca devemos esquecer que os nossos pecados de incredulidade têm consequências reais. Percebam que Davi, com a sua mentira, ele colocou em risco o sacerdote e toda a sua família.
Por que não dizer toda uma cidade? Meu querido irmão, nós podemos cobrir nossos pecados, mas se nós não abandonarmos, ele irá causar um dano maior a nós e aos outros. O comportamento de Davi, irmãos, nos adverte que todo cristão pode cair em pecado. Ao dar ouvidos ao conselho do medo, por exemplo, da incredulidade, da autopiedade. Como diz um comentarista, os melhores são, na melhor das hipóteses, homens. E Davi não podia tolerar seguramente a incredulidade e o pecado mais do que nós. Ele não era diferente. Eu e você estamos sujeitos a cairmos, a pecarmos, a sermos envolvidos pelo medo, pela incredulidade, pela autopiedade e tropeçarmos. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, ele nos diz assim: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não foi à toa, meus irmãos, que Jesus, lá em Mateus capítulo 6, verso 13, nos ensinou, nos aconselhou a respeito da oração. Quando ele diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós devemos orar assim diariamente, constantemente. Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, livra-me do mal. Vocês lembram que eu falei que Davi poderia ter revelado a verdade, buscar as orações e o conselho do sacerdote? Pois bem, meus irmãos, aqueles que estão andando junto do Senhor procuram seus pastores para pedir orações e conselhos antes de uma decisão importante. Infelizmente, temos visto cristãos se afastando do Senhor e com isso escondem seus planos e depois procuram os pastores para pedirem perdão por ações que sabiam todo o tempo que eram erradas. Não façam isso. Será muito melhor para você buscar homens tementes a Deus que venham consultar ao Senhor. Não estou aqui, irmãos, anulando a possibilidade de você buscar ao Senhor. Você pode, você deve. Mas é importante que você busque homens de Deus para se aconselhar, para pedir orientações, para pedir orações. Vejam que uma das causas que levou Davi a agir assim foi o medo. Isso mesmo, o medo. Qual era o medo de Davi? O medo de Davi, irmãos, era de morrer. E eu pergunto, quantos medos sondam os nossos corações? Eu sei, irmãos, que o medo é uma emoção que nós podemos sentir de várias maneiras. Ele pode ser paralisador, pode ser controlador e até mesmo motivador. São vários tipos de medos. Alguns que têm medo do homem, outros medos do futuro, medo da tragédia, medo de não atender às expectativas, medo da aparência física. Eu sei, irmãos, que tudo isso tem tirado a paz. E por que não dizer, alimentado a nossa ansiedade a cada dia? O medo, irmãos, fez com que Davi se apossasse da espada de Golias.
Com essa atitude, meus queridos, Davi não estava mais confiando na força de Deus. Este Deus que o fez vitorioso anteriormente. O medo, irmãos, é uma tentação que, se eu e você não tivermos cuidado, este medo irá nos contaminar por completo. Este assunto, irmãos, é por bastante extenso, mas o que posso dizer é que devemos nos revestir de força quando colocamos nossa segurança no Senhor. Poderíamos listar outras várias aplicações de alerta aqui. Mas o que eu quero mostrar, irmãos, também, que diante dessas situações, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor, irmãos, continua exercendo a sua misericórdia. Percebemos aqui, irmãos, que mesmo diante desta fuga de Davi, esta fuga vacilante, mesmo Davi pecando, mentindo, confiando em armas, Deus ainda supre as suas necessidades. Observem essa providência de Deus no pão que foi dado a Davi. Um comentarista nos diz, irmãos, o seguinte: observamos que em confusão, perigo ou medo, Davi, ele recebeu pão diário. Deus não deixou faltar. Esta cena, irmãos, nos leva a entendermos que os pães da propiciação eram um testemunho claro de que o Senhor sustenta as pessoas e supre as suas necessidades. Deus diariamente tem suprido as nossas necessidades, mesmo eu e você vacilando, errando, tropeçando, pecando, mas Deus, Ele é fiel. Ele não é fiel a nós, mas Ele é fiel à sua palavra. Por isso, irmãos, que Davi, vendo Deus suprindo as suas necessidades, mesmo ele tropeçando, vivendo de forma vacilante, ele escreve o Salmo 34. E os versos 9 e 10 especificamente nos diz o seguinte: olha o que Davi diz: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Isto me lembra, irmãos, também as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Lá no capítulo 6, versos 25 ao 34, quando Jesus vai falar sobre a ansiedade. E nesse texto ele fala sobre ansiedade, dizendo: olha, por que vocês estão andando ansiosos pelo que comer, beber ou vestir? Olhem os pássaros dos céus, olhem as aves, não juntam, não semeiam, contudo o vosso Pai Celeste as sustentam. Olhem os lírios. E aí, irmãos, Deus fala sobre isto e mostra o seu cuidado. E chega e diz: olha, eu sei das necessidades de vocês. Eu conheço as necessidades de vocês. E aí Jesus orienta: o que eu peço a vocês é que não se preocupem com isso, mas busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, irmãos, Ele conhece as nossas necessidades. Ele supre.
mesmo diante de uma vida vacilante, Deus continua sendo Deus. Em segundo lugar, irmãos, Davi, ele foge, sai de Nobe e foge para Gate. Sua fuga continua, 1 Samuel 21, dos versos 10 ao 15. Davi, ele continua sua fuga, e diz o verso 10 que ele parte para Gate, procurar o rei Aquis. Eu gostaria, irmãos, de situar você, dizendo que Gate era uma cidade natal de Golias. Olha para onde Davi foge, para a terra natal de Golias. Davi foge para a terra dos filisteus. Davi, irmãos, parece que ele foge para a cova dos leões. Davi, irmãos, estava tão afastado de Deus, tão preso às coisas terrenas, o medo estava tomando conta totalmente do seu coração, que Davi não discerniu nem isso. Davi, irmãos, ele pensou que indo para a terra de Gate, ele poderia se sentir seguro fora dos domínios de Saul. No verso 11 acontece algo muito interessante, irmãos, que Davi não esperava. É dito no texto que quando Davi chega em Gate, ele é o quê? Reconhecido. Não tem como se esconder de Deus. Davi, ele é reconhecido. Diz o texto, todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram, não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele sobre quem cantavam em suas danças, Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. Um comentarista nos diz, irmãos, que Davi, ele havia se esquecido que ele mesmo era a principal fonte de aflição dos filisteus e o responsável pela morte dos soldados. Davi havia se esquecido dos 200 soldados filisteus que ele matou. Mas o povo de Gate não havia esquecido. Então, irmãos, nessa situação, o verso 13 nos diz que Davi passa a dar uma de lunático. Por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Parece, irmão, ser até engraçado, mas não é. Podemos dizer, irmãos, que essa atitude de Davi aqui, ela é humilhante. Humilhante. Davi agora estava sendo zombado. Davi, irmãos, que se postou de forma calma diante do gigante Golias. Este Davi, irmãos, estava possuído pela fé diante daquele gigante, mas agora ele está agindo como um maníaco, porque está possuído pelo medo. Diante de tudo isso, irmãos, os versos 14 e 15, nós somos informados que esse plano de Davi, ele funcionou.
Aquis já estava cheio de doidos. Já tinham muitos lá para ele. E ele questiona do porquê trazer mais um. Os historiadores informam que naquela época havia um costume de que maltratar lunáticos trazia má sorte. E aqui diz mais um. Irmão, chegar ao ponto de ser chamado de louco não é um elogio ao ungido por Deus para ser o futuro rei de Israel. Diante dessa cena, vejam o que o pecado faz. O pecado, irmãos, ele traz vergonha. Mas Deus, em sua soberania, Ele permitiu que Davi escapasse. Meus queridos irmãos, nós estamos sendo advertidos. Nós estamos sendo lembrados com essa cena que não apenas qualquer um de nós pode cair, mas também quão longe podemos cair e com que rapidez isso pode acontecer. Vejam, Davi havia servido na corte de Saul. Davi, irmãos, conduziu um exército de Israel, o exército de Israel em grandes batalhas. Agora Davi estava babando na cidade de Golias. Por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 3, verso 12, nos orienta dizendo: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Davi havia se afastado. E olha onde Davi se encontra. Irmãos, Davi, ele também, nesta cena, ele é um exemplo de pessoa muito piedosa, mas que enfrenta dúvidas, medos, ressentimentos e coração partido. Nós não somos diferentes dele. E por sabermos que estamos sujeitos a tudo isso, vejam, irmãos, a importância dos irmãos que estão ao nosso lado. Vejam, irmãos, a importância dos amigos cristãos. Além destes amigos cristãos estarem juntos para adorar, para louvar ao Senhor, eles também estão juntos para que possamos confiar, para nos aconselhar, nos compreender e orar por nós. Eu digo isso, irmãos, porque antes disso tudo que Davi estava passando, ele esteve com Jonatas, o seu amigo. E percebemos que quando ele se separa de Jonatas, as lutas começam a surgir. E Davi não tem ninguém ao seu lado. Por quê? Davi estava distante. Irmãos, é muito importante que estejamos sempre juntos. Por que que Deus dá presbíteros e pastores à igreja? Para isso. Há irmãos que podemos abrir o nosso coração e buscar encorajamento bíblico. Não é à toa que Deus separa cristãos para a consagração. Este que muitas das vezes nem lhe conhece com mais profundidade, mas está orando por você, está velando por sua alma. Por exemplo, nós aqui,
E eu me refiro, irmãos, à liderança da igreja, ao conselho desta igreja. Nós que fazemos parte do conselho desta igreja, estamos dispostos em lhe ajudar no que for preciso. Nós entendemos que esse é também o nosso serviço. Nós queremos o seu bem. Nós não estamos aqui para lhe acusar. Pelo contrário, estamos aqui para lhe mostrar o caminho a ser seguido segundo a palavra de Deus. Se você estiver passando por uma situação dessa, meu irmão, nós estamos aqui para lhe ajudar. Há irmãos na igreja que estão dispostos a lhe ajudar. Não guarde só para você. Não passe sozinho. Não tente enfrentar sozinho. Mas busque ajuda. Busque irmãos de Deus. Busque servos de Deus. Homens e mulheres de Deus. Estes estarão dispostos a ajudar você, a orar com você, a passar pelo vale com você. Encontramos aqui também, irmãos, a fidelidade de Deus. Mesmo diante dessa situação de Davi, o Senhor foi fiel. Deus, irmãos, não expulsou Davi da sua presença. Deus não o abandonou em sua loucura e pecado, mas ele foi fiel em sua promessa. Deus, irmãos, ele age assim também com cada um de nós. Nós devemos constantemente nos lembrarmos que Deus, ele é fiel em suas promessas. Meu irmão, se a segunda pessoa da Trindade disse que todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, quem pode nos arrebatar das mãos do Senhor? Quem pode nos arrancar dos braços de Deus? Quem é mais forte do que o nosso Deus? Meu irmão, se somos do Senhor, somos do Senhor. Não importa o que acontecer, Deus, ele continuará sendo fiel. Não importa o que acontecer, Deus continuará nos chamando de filhos. Não importa o que acontecer, Deus estará dizendo, é meu. Davi, irmãos, ele reconheceu a proteção de Deus. Ele viu depois que ele não morreu, foi porque Deus o protegeu. Por isso que Davi disse no Salmo 34, versos 6 e 8, este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. O auxílio divino de Deus, meus irmãos, está presente em nossas vidas. Por isso que eu e você devemos continuar a confiar neste Deus. Nós devemos depositar a nossa confiança nele. E quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, não teremos o que temer. Antes de você deitar a sua cabeça no travesseiro, leia o Salmo 56. Leia o Salmo 56. Por isso, se eu e você tivermos essa disposição e certeza em depositarmos a nossa confiança nele, então, irmãos, nós devemos também obedecer a sua palavra. Davi entendeu que Deus
diante dessa situação toda, estava lhe ensinando algo. E Deus estava ensinando duas coisas. Primeiro, que o homem é fraco e que necessita de forma constante da graça. Constante. Nós somos fracos, irmãos. Nós precisamos da graça de Deus diariamente. E a segunda lição, irmãos, é que quando o cristão se afasta de Deus, ele passa a correr perigo. Davi percebeu isso. Que quando ele se afastava de Deus, ele corria perigo. Por isso, irmãos, que nós passamos a entender do porquê Davi diz no Salmo 34, verso 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Devemos lembrar, meus irmãos, que o Senhor, ele nos ama. O amor do Senhor foi tão grande por nós, que ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar naquela cruz. E com isso eu e você estamos diariamente provando dos cuidados do Senhor. Por causa de Cristo. Porque Cristo foi aquele madeiro. E hoje nós podemos experimentar o cuidado de Deus por nós. Continuando, irmãos, na fuga, Davi agora ele chega na caverna de Adulão. Capítulo de 1 Samuel, ou 1 Samuel capítulo 22. Diante do medo, Davi ele fugiu para Nobe, depois para Gate, e agora ele chega à caverna de Adulão. Esta caverna, meu irmão, ficava no deserto da Judeia, entre Gate e Belém. É nesse lugar, queridos, que Davi cai em si. É nesse lugar que Davi passa a refletir em tudo o que ele havia feito durante sua fuga. É nesse lugar que ele se reencontra com os seus familiares. É-nos dito, irmãos, que muitos foram ao encontro de Davi na caverna. Eram pessoas, como diz o verso 2, que estavam em dificuldades, endividadas, descontentes. Foram em torno de 400 homens. Muitos agora estavam vendo Davi como o líder de Israel. E sabendo do risco que a sua família estava correndo, Davi, irmãos, passa a pedir refúgio para eles em Mispá, verso 3. E logo depois, Davi, ele é orientado pelo profeta a partir para Judá. Nesse capítulo 22, queridos, nós também encontramos a tremenda fúria de Saul por Davi, a ponto de matar todos aqueles que aos olhos dele ajudaram Davi em sua fuga. Percebam que dos versos 6 ao 19, esta matança acontece. Saul, ele estava cego de ódio de Davi. Saul não respeitava mais nada. Chegou em um ponto, irmãos, de matar os sacerdotes do Senhor. Só um homem de sua guarda matou cerca de 85 sacerdotes. E a matança, irmãos, se estendeu por todos os habitantes de Nobe. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos e animais. Não ficou nada. Interessante, irmãos, para que nós possamos entender ou perceber a grandeza do ódio de Davi, ou de Saul, é que quando Saul invadia algumas cidades, ele deixava os animais, ele pegava os bens. Aqui não. Porque Aimeleque, o sacerdote, ajudou Davi em sua fuga,
ele manda matar Aimeleque, todos de sua família, a cidade inteira. Acaba com tudo. E aí, irmãos, no verso 20, nos é dito que Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Nesse encontro, Abiatar relata tudo o que havia acontecido. E com isso, irmãos, Davi toma para si toda a responsabilidade do ocorrido. Toda. Mas, queridos, notem a resposta de Davi a Abiatar no verso 23. Ele diz: fique comigo, dizendo para Abiatar, fique comigo, não tenha medo, o homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha. Mas você estará a salvo comigo. Os irmãos observaram o que Davi disse a Abiatar? Davi disse a Abiatar, irmãos, o seguinte: não tenha medo. Em Nobe, Davi estava cheio, possuído pelo medo. Em Gate, também estava possuído pelo medo. E agora, irmãos, falando com Abiatar, Davi dá um conselho e diz a Abiatar, ou melhor, Davi conforta o coração de Abiatar, dizendo a Abiatar: não tenha medo. Irmãos, a caverna de Adulão foi uma bênção para Davi. Os irmãos não acham? Ele que anteriormente estava com um medo tremendo, foi lá para a caverna de Adulão e agora está dizendo para o outro: não tenha medo. Irmãos, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode dar essa segurança. Só Deus é que pode arrancar o medo do nosso coração e dizer assim: olha, eu estou com você, não tenha medo. Pois bem, queridos, o que este episódio tem a nos ensinar é que estar na caverna, em meio ao deserto, faz bem para o cristão. Percebam que Davi neste lugar passa a receber um avivamento espiritual. Davi, irmãos, estava vivendo na sua fuga louca um momento de apostasia, de afastamento da fé em Deus. Vejam que no momento em que ele pede refúgio para os seus pais, ele diz logo depois: até que eu saiba o que Deus fará comigo. Olha Davi agora se entregando à vontade de Deus. Olha Davi descansando na vontade de Deus. Olha Davi confiando no Senhor. Ele pede refúgio para os seus pais e diz: olha, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Davi, irmãos, ele cai em si. A caverna, o estar a sós, faz com que venhamos nos aproximar de Deus. E quando nós nos aproximamos dele, as coisas começam a mudar. A confiança cresce, o coração passa a ficar mais tranquilo, o descanso aparece, a fé é renovada, os problemas vão sendo entregues a ele. Meus irmãos, nós passamos a experimentar pessoalmente um avivamento espiritual. Quer ser avivado espiritualmente? Tenha momentos a sós com Deus. Se for possível, vá para a caverna.
Irmãos, foi aqui, na caverna de Adulão, que Davi escreveu 2 salmos. O Salmo 57 e o Salmo 142. Vou apenas ler alguns versos desse salmo. Escutem o que ele disse no Salmo 57. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Olha o que ele disse no Salmo 142, em alta voz clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia, derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia, clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho que na terra dos viventes. Meus irmãos, Davi, nessa caverna de Adulão, colocou o joelho em terra, provavelmente, chorou na presença do Senhor, abriu seu coração para Deus e disse, Senhor, sem ti eu não posso fazer nada, sem ti eu não posso dar um passo. Davi, irmãos, provavelmente nesta caverna chorou pelos seus pecados, pela sua mentira, por confiar em armas, por confiar nas coisas terrenas, por ter se afastado de Deus, por ter esquecido da sua soberania, da sua graça, da sua fidelidade, das suas promessas. Nesta caverna, irmãos, Davi se reencontrou com Deus. Por isso que eu e você, irmãos, da mesma forma que Davi, nós seremos renovados a buscar ao Senhor, quando passarmos a termos uma atitude assim. Porque o resultado de um renovo é a disposição em obedecer à palavra do Senhor. O que podemos tirar de lições também nesse episódio da matança por Saul é que muitos de nós seremos perseguidos por realizarmos as funções como servo de Deus. Muitos ficam irados quando ministros cristãos pregam o verdadeiro evangelho. Muitos doegues, enviados por Satanás, têm se levantado contra o povo de Deus. Um doegue que chegou para Saul e disse, olha Saul, Davi estava lá em Nob. Aimeleque ajudou na fuga de Saul, deu até uma espada. Um doegue, irmãos, também se levantou para acabar com a vida de Jesus no tempo do seu nascimento. Isso acontece hoje também, irmãos. Quando nós passamos a buscar relatos de cristãos que vivem em países perseguidos por causa do evangelho, nós encontramos. Eu tenho um amigo, irmãos, missionário, que está na região do Iraque. Ele tem passado ali, irmãos, por muitas perseguições. É um doegue se levantando um atrás do outro. Para vocês terem uma ideia, irmãos, da perseguição que esse irmão ele corre, eu não posso nem dizer, nem citar o seu nome. Eu não posso dizer nem o lugar específico, e nem muito menos o trabalho que ele está desenvolvendo de forma específica para alcançar pessoas. Porque se eu disser, isso pode chegar lá, e um doegue pode se levantar e denunciá-lo.
Ele está lá, irmãos, levando o evangelho. Esse missionário, ele até sofreu um atentado, onde seu carro foi totalmente metralhado. Descobriram que ele estava fazendo algo que eu não posso dizer. E armaram uma emboscada. Um na frente do carro dele, o outro atrás, metralharam o carro, irmãos. Ele sofreu apenas um tiro no ombro. O passageiro que estava ao seu lado morreu, atingido por diversas balas de metralhadora. Ele mandou a foto do carro e diz: olha, André, como ficou o carro? Meu irmão, ficou uma peneira. E ele apenas foi atingido no seu ombro. Doegues podem se levantar, irmãos. Mas Deus cuida, Deus protege o seu povo. Deus tem nos protegido, meus irmãos. Por isso que nós devemos sempre nos voltarmos para Deus, utilizando as palavras de Davi no Salmo 142, versos 5 e 6. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho que na terra dos viventes. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Irmãos, a vida de Davi tipifica muito a vida do Salvador Jesus Cristo. Davi, reunindo esses excluídos e indesejáveis, é um exemplo que muitas das vezes é negligenciado. Quando observamos Davi abraçando estes que estavam chegando, o nosso Senhor Jesus reuniu seguidores que o mundo havia rejeitado, que eram ridicularizados. Nós vemos publicanos, pecadores, pescadores, grupos de mulheres, sendo que foram lideradas por uma mulher que foi possuída anteriormente por um demônio, a Maria Madalena. Eu que sou um Zé Ninguém, você também que é um Zé Ninguém, que não tem influência de nada. O Senhor Jesus tem nos abraçado. O Senhor Jesus tem permitido que cheguemos próximos dEle. Jesus está dizendo sempre para nós: busquem refúgio em mim. Busquem refúgio em mim. Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pouco eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Jesus sempre diz para nós, irmãos, busquem refúgio em mim. Para finalizar, irmãos, digo a vocês que Jesus nos conclama a fugir para Ele, em busca de salvação, de transformação, de restauração, de renovo. Você está fugindo? Fuja para Jesus. O próprio Senhor nos diz, lá em Mateus 11, verso 28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Lembremos-nos, meus irmãos, é a graça de Deus por nós em Cristo, que responde ao nosso medo e à nossa necessidade em tempos de dificuldades. Nunca esqueçamos o que Jesus falou em João 16, versículo 33.
Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Está passando por isso, meu irmão? Olhe para Jesus. Ele passou também. Mas ele diz para nós: tenham bom ânimo, eu venci. Vamos orar, meus irmãos. Fechem seus olhos. Oremos ao nosso Deus e Pai. Coloquemos as nossas vidas diante do Senhor. Se você está passando por esse momento, um momento de fuga, diga ao Senhor: Deus, me ajude a fugir para os teus braços. Me ajude a fugir para perto de ti. Coloque sua vida diante do Senhor. Se você tem se afastado de Deus, se o medo tem tomado conta do seu coração, e você tem se esquecido daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez, clame ao Senhor por misericórdia. Se você tem tido comportamentos e atitudes pecaminosas, Deus é um Deus que perdoa. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que restaura. Deus é aquele Deus que renova. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, escuta a oração do teu povo, Senhor. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe de cada passo que damos. O Senhor sabe da nossa estrutura. Deus nos dê forças. Às vezes, ó Deus, temos nos apegado às coisas deste mundo. Temos confiado nas coisas deste mundo. Consequência, Pai, do nosso afastamento do Senhor. Oh Deus, nos ajude, Pai. Nos dê forças para nos aproximarmos do Senhor. Mesmo, Senhor, diante do pecado, da negligência, das falhas, que possamos, Senhor, entrar na caverna de Adulão e ter um encontro contigo, Senhor. Um encontro de renovo. Um encontro, ó Pai, que o Senhor nos dê a alegria da salvação. Um encontro, ó Pai, que possamos nos prostrar diante de Ti e chorar. Chorar. Até, ó Deus, quem sabe colocar o rosto em terra. Renova, Senhor. Aviva-nos, Pai. Dá-nos um avivamento espiritual, Senhor. Que possamos dar mais valor, ó Deus, àquilo que o Senhor tem nos dado. Que possamos dar mais importância, ó Deus, àquilo que o Senhor tem nos dado, que é a Tua palavra. Faça com que venhamos nos debruçar mais e mais, Senhor, diante dela. Faça com que venhamos, ó Deus, conversar mais e mais contigo. Temos tido tempo para tantas coisas, Pai, mas pouco tempo para Ti. Por isso, ó Deus, nos ajude. Como o Senhor renovou Davi, nos renove. Como o Senhor encheu novamente o Teu servo, nos enche. Tudo para a Tua glória, Senhor, e para o Teu louvor. Tem misericórdia de nós.
Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Oramos assim, Senhor, gratos, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo, louvando o Teu nome por Tu ser nosso refúgio e a nossa fortaleza. No nome de Jesus. Amém.